Acho que sim, vai estar certo. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Teve uma criança que derramou um copo d'água ali, viu, irmãos? Cuidado, porque a criança sou eu mesmo. Estabanado toda a vida, viu? Então, depois a gente dá uma secada. Bom, graça e paz, irmãos. Uma bênção poder estarmos aqui novamente, amém? É sempre bom podermos ouvir e meditar na palavra do Senhor. Eu quero ler a Escritura com os irmãos no Salmo 112. Nós vamos ler os 3 primeiros versículos desse Salmo. E eu estive pensando, né? Deus colocou no meu coração para a meditação nesse Salmo já há alguns dias. E pastor Marcos esteve aqui e pregou parte desse Salmo. Teve um outro, o pastor Murilo também pregou um pouco desse Salmo. Pensei, gente, com tanta gente capacitada falando desse Salmo, mas como a palavra de Deus ela se renova, né, continuamente, e como o Senhor, entendi que o Senhor realmente queria, né, frisar esse Salmo para nós. Então, Salmo 112, versículos de 1 a 3, amém? Salmo 112, versículo de 1 a 3. Irmã Cida, você pode ler para nós, por favor? Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua semente será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoada. Prosperidade e riquezas haverá em sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Amém. Pai Santo e Deus bendito, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui, para meditarmos na sua santa palavra, na tua santa lei. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Sabemos que cada um de nós aqui tem uma necessidade e que o Senhor conhece cada uma delas. Que o Senhor possa usar a tua palavra para nos orientar, para nos direcionar, para nos dar sabedoria. Nós te pedimos, em nome do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor nos fale agora. Amém. Amém, irmãos? Esse Salmo 112, aí que ele vai dizer, louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que em seus mandamentos tem grande prazer. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que em seus mandamentos tem grande prazer. Quando nós estamos olhando lá a epístola de João, né, a epístola joanina, João vai dizer lá para nós no capítulo 4 e 18, vai dizer assim, ó, no amor não há temor, né? Antes o amor lança fora o temor, porque o que teme, porque o temor traz consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Então João está dizendo, olha, quem ama, né, não tem temor, no amor não há temor. Mas a palavra de Deus está falando para nós aqui, que bem-aventurado o homem que teme, né, que tem o temor do Senhor. Então a gente vai precisar pensar, entender que a gente vai falar sobre medo, sobre o fato de que às vezes nós temos medo e tem coisas que nos dão medo, e o temor do Senhor, que também tem um pouco de medo no temor, mas o temor não é só medo. O temor também é reverência, o temor também é zelo, é cuidado. O temor também é uma forma de manifestar amor. Né? Logo que o temor de Deus, não é aquele temor, quando a gente vai ver, quando Adão e Eva pecaram, que ele fala assim, ó, ouvi sua voz e fiquei com medo porque eu estava nu. Né? Eu tive medo. Então nós vamos pensar aqui que esse temor, ele é diferente, nós queremos ver como é que se dá esse temor, para que a gente possa compreender mais sobre isso que Deus quer, que esse temor que não só não nos faz fugir de Deus, ao contrário, nos aproxima de Deus e nos faz querer conhecê-lo melhor, mas também ser zelosos da nossa vida, para que nossas vidas possam ser agradáveis ao Senhor. Amém, irmãos? No Salmo 19, versículo 9 diz, o temor do Senhor é limpo e permanece eternamente.
Quando você vai ver o Salmo 19 ali, ele vai falar várias coisas a respeito da grandeza de Deus e do temor do Senhor. Ele vai dizer, o temor do Senhor é limpo, no temor do Senhor há pureza. Então, quando nós pensamos sobre isso, né, irmãos, sempre, ao estudar o Novo Testamento, ao estudar a parte das Escrituras, é bom quando nós comparamos uma parte da Escritura com outra parte da Escritura, para que a gente possa ter mais clareza, para que a gente possa ser mais elucidado. E quando nós estamos pensando aqui, queremos pensar nesta noite, que o temor do Senhor lança fora o medo. Amém? O temor do Senhor, no temor do Senhor não há medo, mas nós vamos querer e nós precisamos aprender e praticar esse temor do Senhor. Isso deve ser uma prática nas nossas vidas. Uma coisa que a gente faz, que as pessoas veem. Outra coisa é aquilo que está no nosso coração, onde só o Senhor vê. Amém, irmãos? Olha, quando a gente vai pensar nisso, muitas vezes eu gosto de recorrer a algumas histórias do Antigo Testamento, e a história de José, ela é uma história maravilhosa, né, para a gente poder aprender sobre isso. Veja comigo Gênesis capítulo 39. Em Gênesis capítulo 39, nós vamos aprendendo um pouco, e já citei outro dia também a história de José, e quando nós citamos José, ou outro dos patriarcas, nós aprendemos muito com eles, né? A gente aprende muito com esses homens de Deus, que são exemplos para nós. Pela sua caminhada com o Senhor, eles vão nos ajudar a compreender aquilo que o Senhor quer de nós. E eles são, como José, por exemplo, ele é uma figura de Cristo, né? Porque ele, através dele, vendido pelos seus irmãos, ele vai ser usado por Deus para resgate do seu povo, resgate dos seus irmãos. Então ele é também para nós uma figura de Cristo. E a palavra de Deus diz aqui em Gênesis capítulo 39, versículo 1, diz assim: E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas, que o tinham levado lá. Então esse homem grande, um homem importante de Faraó, um capitão egípcio, comprou esse José, que foi vendido por seus irmãos. Os irmãos pensaram, vamos matar ele, porque ele fala mal de nós com o pai, então a gente mata ele. Ele fala, não vamos matar não, vamos vendê-lo, vamos levar lá e vamos mandar ele embora, vendê-lo. E ele foi vendido e está agora no Egito. Versículo 2 diz, e o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Então ele está falando que o Senhor, tem um detalhe, né, nesse jovem que foi vendido, que ele estava preso, vendido, escravo, mas a palavra de Deus diz que o Senhor estava com ele, que pode parecer para nós uma contradição, né? Se o Senhor está conosco, por que coisas ruins estão acontecendo? Por que fui separado do papai, fui separado dos meus irmãos e estou aqui numa terra estranha, que eu não sei a língua, que eu estou aqui perdido? Bom, e a palavra de Deus diz que ele está, e o Senhor está com ele. Versículo 3 diz, vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão. Olha, o Potifar botou os olhos no José e falou, rapaz, esse cara é diferente, né? E ele percebeu que a diferença dele era uma coisa tão grande, que ele notou que havia um poder de Deus sobre a vida de José. Tinha o poder de Deus sobre a vida dele. E essa é uma coisa interessante, né, irmãos? As pessoas, muitas vezes a gente não percebe, mas as pessoas vão ver a boa mão de Deus sobre nós, amém? As pessoas vão ver, e quando nós olhamos também para trás, nós podemos ver isso, a graça do Senhor sobre nós. Versículo 4 diz, José achou graça a seus olhos e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Então, ele está falando, José achou graça. O que quer dizer isso? Potifar gostou dele. Está vendo, está sendo abençoado, tudo que o rapaz faz dá certo, ele manda fazer uma coisa dá certo, manda fazer outra dá certo, está dando certo. Versículos 5 e 6 diz, e aconteceu que desde que puseram sobre sua casa, sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha na sua casa e no campo.
Olha, a bênção de Deus estava sobre José de tal maneira que a casa de Potifar foi abençoada, que o campo de Potifar foi abençoado e tudo dele estava sendo abençoado por mão de Deus, pela mão de Deus, por causa de José. E deixou tudo que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia de o que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de porte e de semblante. Bom, até o versículo 6 aqui, nós vamos ver o que está acontecendo, né? José tem a bênção de Deus, o Potifar que comprou ele, agora está vendo que está tudo sendo abençoado, ele toma conta de nada, ele só come o pão na casa dele, pronto, fala, ô Potifar, aqui, acabou o azeite, fala com José. Ô Potifar, não tem aqui o vinho, a uva, o suco, está falando o que para mim? Resolve com José. Ele está ali resolvendo. Aí detalhe, ele é simpático de rosto, ele é bonito de rosto e ele é forte. A palavra de Deus está falando aqui que ele era bonito, né? Ele era bonito, olha aqui, bonito, formoso de porte e de semblante. Então ele tinha uma cara agradável, provavelmente. Ele não era aquele tipo de crente que fica, parece que está tudo ruim. Não, ele era aquela pessoa que está bem, né? E a palavra de Deus fala que o sorriso formoseia o rosto, né? Então ele é aquele crente que teme ao Senhor, que ama ao Senhor e é bonito. A palavra de Deus diz que aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu Senhor pôs seus olhos em José e disse, deita-te comigo. Então a mulher dele agora cobiça aquele rapaz bonito, inteligente, sabe fazer as coisas, resolve tudo. A mulher de Potifar fala, opa, quero esse rapaz. Porém ele se recusou e disse à mulher do seu Senhor, eis que o meu Senhor não sabe o que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa. Olha, ele falou assim, olha, o meu Senhor me entregou tudo aqui na minha mão, e ninguém aqui é maior do que eu. Interessante isso, né, irmãos? A esposa não era para ser maior do que José? Ele está falando, ó, eu mando aqui em tudo. Ninguém é maior do que eu nesta casa. Ele diz, e nenhuma das coisas me vedou. Então ele é um escravo, que ele tem tudo aqui, controle de todas as coisas, e ele tem liberdade para usá-las também. Então ele pode comer alguma coisa, pode beber alguma coisa, então ele está livre ali. De certa maneira ele é um escravo quase filho. Só tem uma coisa que é vedada a ele, né? Que ele diz, se não a ti, porquanto tu és sua mulher. Isso aqui é fácil de entender, né? Nenhuma coisa é vedada a não ser a mulher do Potifar. Isso aí é... E ele diz, como, pois, faria eu tamanha maldade, quer dizer, como eu seria mal com meu Senhor e pecaria contra Deus. É aqui que ele está falando, eu temo a Deus. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou pecar contra Deus? Ele não está, ele fala, olha, estou longe de casa, estou aqui escravo, a vida está toda ruim, eu vou me divertir aqui. Ele está falando, não. Eu não desrespeitaria, eu não faria uma maldade dessa com meu Senhor, que confia em mim, e não pecaria desta forma contra Deus. Amém, irmãos? Amém. A palavra de Deus está mostrando aqui como esse homem, ele vai demonstrar para nós na prática que é o temor do Senhor. A palavra de Deus diz que o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. O temor do Senhor consiste em odiar o mal. Amém? O José aqui, ele está dizendo, e ele vai recusar, e ele vai falar para essa mulher algumas vezes, ele vai rejeitá-la. E quando essa mulher, agora que ela está, primeiramente sabemos que Satanás está agindo na vida dela, para ela querer trair seu esposo, né? E também para seduzir esse jovem para que ele se contaminasse, e de alguma maneira Deus estava com ele, ele sabia, ele sentia a presença de Deus, ele sentiu o cuidado de Deus sobre a vida dele, mas que o nosso Deus também é um Deus justo,
e que impõe limites para nós, e ele sabia que ficar com aquela mulher seria pecar contra Deus. Ele tem certeza disso. Isso está claro na vida dele. E sabe de uma coisa? Ele vai recusá-la, e uma mulher nessa situação, apaixonada, endemoniada e rejeitada, isso é uma coisa complicada. E José vai sofrer por isso. E versículo 11 diz assim, versículo 10 fala que ela está insistindo com ele, versículo 11 diz, e sucedeu um certo dia que ele veio à casa para fazer serviços, e nenhum dos homens da casa estava ali. Provavelmente ela preparou essa situação, né? Todo mundo saiu, despachou todo mundo, sabia o momento que ele chegava, que ele vinha, e ela pegou pela sua roupa, dizendo, deita-te comigo, e ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu e saiu para fora. Então ele está dentro de casa, ela tenta agarrá-lo, segura a roupa dele, ele sai ali sem roupa, despido. A gente vê essas roupas egípcias, né? Parece que tipo uma túnica que eles amarram, puxou aquilo ali e ele teve que sair correndo nu. A mulher do Potifar, ela junta as roupas, faz um escândalo, guarda ali, segura, chama testemunhas para falar, olha o que esse servo veio aqui, nos desrespeitou. Olha o versículo 14 diz aqui, olha, chamou os homens de sua casa e falou-lhes dizendo, vede, meu marido trouxe um dos homens hebreus, um homem hebreu, para escarnecer de nós, veio a mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz, e aconteceu que ele tentava e levantava a minha voz, gritava, deixou sua roupa comigo, fugiu e saiu para fora. E eu guardei as roupas aqui. Então ela pega, chama testemunha. Percebe uma coisa? Ela tinha uma certa dúvida de que o marido confiaria nela. Então ela agora junta testemunhas, põe a roupa, ela cria ela faz ali um teatro ali. Olha o que está acontecendo. Ela está fazendo um teatro para dizer que realmente José a desrespeitou. Provavelmente, ela não era realmente uma mulher de confiança. E ela talvez tivesse dúvidas que o marido dela fosse acreditar na história. Porque quando isso acontece, né, o que acontece? A mulher está lá, está triste, está chateada. O que foi, meu amor? Nada. O que foi? Fulano me desrespeitou. Eu vou lá matar ele, eu vou lá e vou destruir ele agora. Não é isso que acontece, irmãos? Ela vai fazer isso, depois o marido chega, ela vai falar a mesma coisa. Versículo 19 diz, e aconteceu que ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava dizendo, conforme essas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. No meio do povo, quando a gente vê a sociedade egípcia, né, todas aquelas construções, aquelas pirâmides, que é uma coisa que ficou até hoje, né, todas aquelas sociedades têm mais, né, achados arqueológicos dos egípcios do que qualquer outro, principalmente porque aquelas pirâmides não dão para esconder, né, aqueles negócios são fabulosos. Aquela sociedade, uma sociedade grande como aquela, tinham leis rígidas, leis severas que as pessoas obedeciam para que pudesse ter algum controle, para que pudesse ter alguma segurança. Se você der um Google ali, você vai ver que uma pessoa que houvesse adulterado, ela deveria ser morta, né, tomasse uma mulher do outro, ela deveria ser morta ou às vezes castrada. Por que esse Potifar, ele está falando assim, olha, ele pegou, amarrou, bateu, jogou. Não, ele está falando, ele o entregou à prisão. Ele o entregou, o Senhor José entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. Ele foi preso juntamente com aqueles que eram pessoas também que eram do rei. E aí ele vai revelar o sonho e tal. Irmãos, Jacó, quando estava voltando da casa de Labão fala assim, levou todo o meu gado, levou minhas filhas, levou tudo e ainda levou meus ídolos.
que a filha dele, a esposa de Jacó, vai levar o ídolo lá. Ele fala assim, vou lá atrás dele. Aí ele está falando assim, por que você não saiu e não deixou despedir das minhas filhas, você saiu fugitivo? Ele falou assim, se não fosse o temor de Isaac, que te apareceu ontem, que falou contigo ontem, você teria me mandado embora sem nada. Sabe de uma coisa? O temor de Deus, para alguns, é um temor que aproxima, para outros é um temor que dá medo. A gente pode ver aqui que o Potifar, ele sabia que aquela coisa ali, aquela história não estava tão certa, e mesmo que ele tivesse, talvez com muito ódio aqui, Deus refreou o que ele ia fazer com José. Então, o homem não intente fazer o mal com o outro, porque o nosso Deus é um Deus justo e que sabe de todas as coisas, amém, irmãos? Ele deveria ter matado José, ele deveria ter talvez castrado, isso se fosse um cidadão. Ele nem cidadão, ele era um escravo. A punição para ele deveria ter sido muito maior, mas ele o entregou à prisão. Olha que coisa interessante, meus irmãos. A palavra de Deus vai nos mostrar que o Senhor, nosso Deus, Ele é o Senhor que cuida de nós, que nos protege, que nos guarda, e Ele controla as nossas vidas. Amém? Olha, Gênesis capítulo 41. Gênesis capítulo 41, versículo 41. Veja comigo aqui. Disse mais Faraó, Gênesis 41, versículo 41. Disse mais Faraó a José, vês, aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele, ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José, eu sou Faraó, porém sem ti, ninguém levantará sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. Amém, irmãos? Você imagina uma coisa interessante. Você imagina agora, essa mulher de Potifar, que a gente não sabe quem é ela. Você imagina agora você imagina Potifar, vendo José passar, e as pessoas falando, ajoelhem-se diante de José. Ajoelhem-se porque está passando aquele que é o segundo no reino do Egito. Diante dele, todos vão se ajoelhar. Diante dele, somente vai um, que é o próprio rei do Egito. Sabe uma coisa? Quando nós pensamos aqui, que a palavra de Deus está dizendo o temor do Senhor que nós devemos cultivar, eu só queria trazer esse texto da Escritura aqui, porque com certeza, esse homem que prendeu José, ele agora vai vê-lo nessa situação, essa mulher que o acusou falsamente, eles vão vê-lo, e a gente pode até dar uma viajada, como diz o outro, né? E pensar, imagina eles, quando a casa está abençoada, pela mão boa do Senhor sobre José, agora a mão do Senhor não está mais lá porque José não está, mas não somente isso, de toda a bondade que José fez para ele, o que ele recebeu? Ingratidão. Ele recebeu o mal, ele recebeu a ingratidão. Quem é que julga essas coisas? Deus julga essas coisas. Se a bênção do Senhor estava ali naquela casa, a bênção do Senhor agora já não está mais. Se a casa de Potifar tudo dava certo, agora as coisas começam a dar ruim. Eu posso imaginar Potifar nesse tempo de fome, ele mendigando. Eu posso imaginar Potifar vendo a sua mulher agora sendo pega com outro jovem,
porque ainda o caráter dela era um caráter de mulher que não era decente. Eu acho que eu não exagero, né, irmãos? E as coisas vão passando, e a vida vai passando. Porém, José, que teme ao Senhor, ele foi honrado. Amém, irmãos? Vamos voltar lá em Gênesis, ou em Salmos capítulo 112. Salmos capítulo 112, nós estamos aqui olhando para a vida desse homem. Quando o Senhor está dizendo aqui para nós, versículo 1 novamente: louvai o Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua semente será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoada. Quanto tempo passou? Quanto tempo passou dessa história? A história do povo de Israel está aqui narrada, a história de José está aqui registrada para nós, da sua seriedade, do seu compromisso de andar no temor daquele que o seu pai chamava, né? O temor. Quando Jacó está fugindo de Esaú, ele põe uma pedra para travesseiro ali, vai dormir ali, e ele fala: quão terrível esse lugar. Esse local aqui é a casa do Senhor. Ele ensinou seu filho. José foi ensinado desde novo a temer ao Senhor, a querer andar de uma forma séria com o Senhor, de andar de uma forma correta diante de Deus. A recompensa vem na vida dele, embora parecesse que tudo estava dando errado, a recompensa veio na vida dele, porque a palavra do Senhor, ela não cai. Amém, irmãos? O Senhor Jesus Cristo diz que nem um jota, nem um tio vai passar da sua palavra, mas que tudo vai ser cumprida. Versículo 2 diz: a sua semente será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoada. Por que nós devemos andar nisso? E como nós vamos andar nesse temor do Senhor? Como é que nós vamos viver isso? Como é que nós vamos ter esse temor que nos impede, né, de viver uma vida de pecado, de viver uma vida sem responsabilidade, e que, ao contrário, nos chama uma vida de coração transformado, de coração que tem temor verdadeiro de Deus. Primeiro, ele tem aqui várias promessas. Uma das promessas é que nós vamos ter uma família abençoada. Amém? Versículo 4 diz: aos justos nasce a luz nas trevas, ele é piedoso, misericordioso e justo. Nós estamos em tempos difíceis, tempos de lutas, como o povo de Deus passou nos tempos antigos. Mas veja que a palavra de Deus está dizendo: aos justos nasce luz nas trevas. Amém? Não precisa ter luz para cá, não. O Senhor ilumina o caminho dos justos. Amém? O Senhor ilumina o caminho dos justos. O que nós precisamos aprender é ter temor do Senhor. O salmista, o Davi, ele vai falar assim: vinde meus filhos, eu vou ensinar vocês o temor do Senhor. O temor do Senhor. E nós vamos ver, quando a gente vê Davi, ele é um homem que vai viver as situações de vida perigosas, e que vai andar e vai saber como ter confiança no Senhor através de uma vida de oração, de uma vida consagrada, uma vida de louvor a Deus. Ele diz: ao justo nasce a luz nas trevas, ele é piedoso, misericordioso e justo. Piedoso, misericordioso e justo. Qual que é a característica desse homem que teme ao Senhor, desse homem que medita na lei do Senhor? O que a lei do Senhor vai fazer nas nossas vidas? Ela vai fazer com que nós tenhamos um coração piedoso. E vai fazer com que nós sejamos misericordiosos. E ser piedoso, né? E misericordioso parece até a mesma palavra, e nós pensamos que tanto esse que se compadece de alguém que está sofrendo, como aquele que ajuda
né, que a misericórdia é como se você colocar naquele lugar daquele que está sofrendo. Você realmente se importar com as pessoas. Essa é a característica do homem que teme ao Senhor. Ele diz: o homem bom se compadece e empresta, disporá suas coisas com juízo. O homem bom, ele empresta, e ele, ao dispor as suas coisas, está dizendo que ele não é alguém que é desperdiçador, ele vai ter juízo na administração dos seus bens, na administração das suas coisas. Um dos problemas que José tinha com os irmãos é porque eles eram negligentes no cuidado das ovelhas. E José, ele era um homem que ele era sério com os cuidados. Quando eu vejo José, eu penso no irmão Eudeu, naquela pessoa assim mais fleumática, mais assim, detalhista, uma coisinha que assim, né? Eu vejo ele assim, com aquela pessoa mais cheia de detalhes, tem que fazer assim, assim, assim. Isso aí não tem importância. Não, tem sim. Né? E ele está mostrando aqui, qual que é esse homem que tem essa sabedoria de Deus. E nós precisamos, irmãos. Sabedoria de Deus. Todo mundo explica isso. Que uma vida com recursos, não é que você ganha muito, mas é como você dispõe dos seus recursos, é como é que você usa aquilo que Deus te abençoa. E uma das partes dela é a generosidade. O Senhor Jesus Cristo falou assim, olha, mais bem-aventurado é dar do que receber. Mas o pessoal diria, não, Senhor, você está enganado, receber é muito melhor. Né? O homem que teme ao Senhor, ele vai ter esse entendimento. O homem bom se compadece e empresta, disporá suas coisas com juízo. Ele diz, porque nunca será abalado, o justo estará em memória eterna. Ele nunca vai ser abalado. Quando nós tememos ao Senhor, meus irmãos, a palavra de Deus diz que o nosso relacionamento com Ele é para esta vida e para muito além. Para além desse tempo, para além dessas coisas. Nós estamos aqui em um período de tempo em que nós somos provados. A nossa fidelidade nas pequenas coisas, no nosso trabalho, nas nossas relações com os amigos, com as pessoas da igreja, com ministérios. Né? Como é que nós fazemos? Qual o zelo que nós temos? Tudo isso é parte daquilo que Deus nos tem dado como recurso para que nós possamos honrá-lo, para que nós possamos demonstrar o temor do Senhor. E o temor dele, como nós estamos pensando, não consiste em um medo, né, de sair correndo para aqui e para ali, mas consiste em aborrecer o mal, em aborrecer aquilo que desagrada a Deus. Ele diz mais, não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. O que nós estamos ouvindo hoje? Rumores. Maus rumores, o tempo todo maus rumores. Está assim, está cá, está desmaiando, está caindo, está destruindo. Eu acho que para nós cristãos, quando você sabe de alguma notícia, de alguma situação, precisamos saber, para que nós possamos levar a Deus, para que nós possamos orar, não para nós ficarmos angustiados, não para nós ficarmos com o coração esmorecido, né? Não para ficarmos aqui desanimados com as más notícias que vêm nesse mundo, né? Nós vamos ter ou medo, ou nós vamos ter o temor do Senhor, que vai fortalecer o nosso coração, que vai nos fazer viver uma vida de confiança. Amém? Ele diz, o seu coração está bem confirmado, ele não temerá até que veja o seu desejo sobre os seus inimigos. Ele espalhou, deu aos necessitados, a sua justiça permanece para sempre, a sua força se exaltará em glória. O ímpio verá e se entristecerá, rangerá os dentes e se consumirá, o desejo dos ímpios perecerá. Em outras palavras, né?
Estando aqui nesse mundo aqui, muitas vezes nós vamos passar por situações como José, talvez não necessariamente tão grave como ele, né? Mas nós vamos passar por situações difíceis, de ser trapaceado, de ser enganado, de pessoas falando mal de nós ou de fazendo coisas ruins. E a gente precisa ter essa confiança de que tudo isso vai ser para provar a nossa fé, e tudo isso vai ser instrumento que Deus vai usar para nosso aperfeiçoamento, para que nós vamos provar a nós mesmos se em nosso coração está o temor do Senhor. Uma vez que em nosso coração está o temor do Senhor, a palavra de Deus diz que nós não vamos ser abalados com rumores. Amém, irmãos? Nós não vamos ser abalados com pequenas confusões, com pequenas intrigas. Nós não vamos ficar... Se nós tivermos o temor do Senhor, nós ficaremos em paz. Amém? Grande paz há para aqueles que amam a Deus. Chega o tempo do Senhor fazer justiça, chega o tempo do juízo de Deus, vai chegar o tempo da correção de Deus, e nós precisamos cultivar isso. Cultivar essa atitude, de um coração que teme ao Senhor, e que Ele diz que em seus mandamentos tem grande prazer. É isso que nós precisamos. Ter prazer nas coisas de Deus, prazer nos mandamentos do Senhor e prazer em andar com o Senhor em sinceridade de vida, em um temor sadio, que o que me impede de pecar, o que me impede de fazer isso, o que me impede de fazer aquilo, o que me impede é que eu temo o Senhor. E o meu temor, e o temor do Senhor que eu tenho é um zelo de Deus, é um desejo de servi-lo, é um desejo de ser agradável, é um desejo de, abandonando essa vida que eu deixei para trás, cada dia mais eu me distancie dela e cada dia mais eu esteja próximo desse Deus maravilhoso que me amou, apesar das minhas falhas, apesar das minhas fraquezas, apesar de tudo aquilo que eu mesmo reconheço que eu tenho e que precisa ser mudado, porque o nosso Deus é santo. Amém? Então que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a compreender e aplicar isso em nossas vidas, Que a palavra de Deus possa, entrando no nosso coração, nós termos uma convicção como essa que José tinha. Ele precisava de muita convicção mesmo para tudo aquilo dando dificuldades, tudo difícil na vida dele. E ele fala, olha, eu não quero viver no pecado porque eu não quero pecar contra meu Deus. Amém? Eu não sei se o pastor Murilo o senhor quer dar uma palavra? Vamos orar? Então vamos orar, irmãos. Pai Santo e Deus bendito, muito obrigado, Senhor, por Tua palavra que nos fala e que nos orienta. Que o Senhor possa completar essa palavra em nossos corações, porque somos desafiados todos os dias a viver uma vida consagrada a Ti, a viver uma vida de temor do Senhor, em pequenas coisas, diárias da nossa vida, em negócios, no trânsito, nas relações com os amigos, com irmãos. Precisamos aprender do Senhor, cada dia, isso que é chamado o temor do Senhor, que é um zelo de cristão, que é um zelo de viver uma vida daquilo que é a Tua vontade para nós. Pai, que somente podemos fazer isso, só podemos viver essa vida se o Senhor derramar sobre nós a Tua graça. Então pedimos que o Senhor derrame sobre nós a Tua graça, que o Senhor nos ajude, nos fortaleça, para que possamos estar firmes naquilo que é a Tua vontade, naquilo que é a Tua palavra e naquilo que é um caráter cristão, para sermos testemunhas em nossa casa, no meio dos nossos amigos, no nosso trabalho, na nossa igreja, e nós possamos, Senhor, em tudo glorificar o Teu nome através de uma vida santa, de uma vida de comunhão, de uma vida de oração, que possa haver, nossa vida seja uma vida de perdão, de bondade, e sabendo que
Somente o Senhor é poderoso e capaz de julgar todas as coisas. E por isso, Senhor, nós te agradecemos e pedimos a tua bênção sobre nós, sobre o teu povo, sobre a tua igreja, e que a tua graça seja sobre nós, para que nós possamos viver aquilo que o Senhor quer para nós. No nome santo de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos terminar aqui e fazemos. Então, por hoje é só, e nós te agradecemos aos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Nós louvamos a Deus pela vida fácil do escravo. Eu vou gravar. Foi uma